Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Temos bastante bastidores para colocar para você nesta segunda-feira de total pânico dentro do Grêmio. Depois de tudo que aconteceu no final de semana, dentro e fora de campo, a situação é extremamente grave. E mais grave ainda porque não se percebe, de parte da direção do Grêmio, uma postura mais forte no sentido de melhorar a equipe, trazer reforços ou mesmo fazer cobranças a jogadores. Há quem diga aí que a melhor solução, ou uma das soluções neste momento, seria afastar alguns jogadores que, pelo jeito, não têm, assim, o foco necessário que a equipe está exigindo nesse momento. É bom lembrar que depois da parada do Mundial de Clubes, depois da volta, foram disputadas 5 partidas pelo Grêmio e apenas 4 pontos obtidos. 1 no empate contra o Vasco da Gama e 3 na vitória contra o Fortaleza, que a gente lembra bem em que circunstância foi obtida. Aquele jogo com as falhas do goleiro do Fortaleza cometendo 2 pênaltis. Então parece que pelas suas próprias forças o Grêmio é incapaz de ganhar uma partida. Mas havia falado em bastidores e algumas informações acabaram vazando nesta segunda-feira. Uma delas, isso aqui é extremamente irritante e que dá exatamente uma ideia de como parte desse grupo não entendeu exatamente o que é que está acontecendo. Alguns jogadores acham que o técnico Mano Menezes está expondo demais o grupo. Isso aconteceu na partida contra o Fluminense, quando o Mano foi muito claro no sentido de fazer cobranças em relação a jogadores que não tinham a coragem necessária para jogar a Série A. Aquela famosa frase do jogador dos R$500 mil, que precisa aparecer mais em campo, que precisa ser marcado, pois o Mano voltou a falar isso depois da derrota de ontem para o Sport, dizendo que esse grupo tem condições de dar mais, e isso aí está incomodando o grupo do Grêmio. Gerou um certo desconforto a manifestação do técnico do Grêmio, porque não é a primeira vez que isso acontece. Ora, por favor, né, cara? Esse grupo do Grêmio é mimado demais. Que técnico serve para esse grupo do Grêmio? Não serviu o Quinteiros, e aqui não se trata de fazer uma defesa do Quinteiros, mas os jogadores, percebe-se, ou percebeu-se com o passar do tempo, o rejeitavam e agora começam a rejeitar também o técnico Mano Menezes. Estão pensando o quê? Alguns jogadores do Grêmio? Puxa, tem que ter orgulho de jogar pelo Grêmio, orgulho de representar uma tradição brasileira que é o Grêmio. Não, estão lá de beicinho porque o técnico faz cobrança. Como é que o técnico não vai fazer cobrança se o Grêmio perde para o pior time do Campeonato Brasileiro jogando dentro da sua própria casa? Mas esse é um bastidor forte. O que pode acontecer de agora em diante? Os jogadores vão fechar com o técnico ou vão se fechar entre si, fazendo uma espécie de motim em relação às orientações que são dadas pelo técnico? É por isso que eu falo que é de extrema gravidade a situação que está sendo vivida nesse momento, que pode levar o Grêmio a uma situação ainda muito mais delicada quando o Campeonato Brasileiro ingressar na sua reta final. O presidente Alberto Guerra, né, que ontem à noite simplesmente omitiu-se. O presidente pegou um avião e foi para o Rio de Janeiro quando a crise estava instalada aqui dentro do Grêmio. Até fiz uma figura durante a programação da Rádio Bandeirantes. Parece assim que o presidente é aquele cara que a casa está pegando fogo e ele, a grama está muito alta. Aí pega um cortador de grama para parar a grama enquanto que a casa está pegando fogo. Puxa, ontem era o momento do presidente estar no clube. Não era o momento de ter viajado para o Rio para participar de uma reunião na CBF. Mas enfim, participou e deu rápidas entrevistas num dos intervalos da reunião e manifestou-se a respeito da situação do técnico Mano Menezes. Diz que temos que ter calma para não ser um jogo só o divisor de águas. Parece que o presidente localiza apenas na derrota contra o Sport os problemas do Grêmio. Parece que não está enxergando que a coisa começou a ficar ruim muito tempo atrás e ele não havia se dado conta. Ele acha que esse jogo contra o Sport foi um divisor de águas e não pode ser levado tanto em conta assim para o julgamento do trabalho do técnico.
Seguiu o presidente dizendo que marcamos uma reunião amanhã, quando eu chegar, para fazermos avaliações. Por hora, o técnico está mantido, sim, garantiu o presidente Alberto Guerra. Diagnóstico que é feito interiormente no Grêmio para os problemas apresentados nesses 5 jogos depois da parada para a Copa do Mundo. As lesões dos laterais direitos foram o maior problema, porque obrigaram o técnico a improvisar na função. E nós vimos como foi catastrófica a atuação do Camilo, improvisado como lateral direito no jogo contra o Sport. Mas, sei lá, né? O Grêmio também contratou mal para a lateral direita. João Lucas, por exemplo. Então não é só essa questão pontual das lesões. Dificuldade de entendimento de algumas mecânicas coletivas. Os jogadores não estão entendendo as orientações do técnico? Será que é tão difícil assim, tão complexa a maneira como se manifesta, como orienta o técnico Mano Menezes? E também foi diagnosticada uma falta de confiança e dificuldade de lidar com a pressão. Bom, a pressão vai aumentar cada vez mais, né? E como é que esse grupo vai reagir de agora em diante? É por isso que é urgente cada vez mais a necessidade da contratação de reforços. Por falar em reforços, o técnico Mano Menezes hoje trocou mensagens via WhatsApp com o nosso Alexandre Pretzel, que é da Bandeirantes lá de São Paulo, participando do apito final. O Pretzel pediu umas informações para o Mano a respeito de contratações. O Mano disse que quer urgentemente um lateral direito, um volante e um meia armador. São as maiores carências, de acordo com o técnico. A pergunta que fica: em que mercado o Grêmio vai encontrar jogadores com a qualificação para transformar o rendimento dessa equipe dentro de campo? Mas está desesperado, está apavorado o técnico Mano Menezes, pedindo reforços para essas posições: lateral direita, para volante, famoso jogador na frente da área. Aí eu fico me perguntando, mas o Cuéllar estava no banco de reservas? Era só para figurar que estava no banco de reservas? Não tem condições ainda de jogar o Cuéllar pela equipe do Grêmio? E também quer um meia, o técnico Mano Menezes. Tem a questão do Roger Guedes, mas essa infelizmente não avançou na segunda-feira. Certo, pessoal? Só peço aqui que você se inscreva no canal, vai ali no botão da inscrição e seja mais um participante, um número a mais, mas no bom sentido, né? Mais um inscrito aqui no canal. Falei em nome do Frigorífico Borrússia, produtos de qualidade, produtos feitos pela nossa gente. Tchau, tchau.